Números, capítulo 21. O rei cananeu de Arade, que governava no Neguebe, soube que Israel estava avançando pela estrada de Atarim. Ele atacou Israel e fez alguns prisioneiros. Israel fez um voto ao Eterno: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos suas cidades e apresentaremos as ruínas a ti como santa destruição. O Eterno ouviu a oração de Israel e entregou os cananeus nas mãos deles. Eles destruíram os inimigos e suas cidades, uma santa destruição. Deram ao lugar o nome de Ormá, santa destruição. Eles partiram do Monte Hor pela estrada do Mar Vermelho, fazendo um desvio ao redor do território de Edom. Mas o povo ficou impaciente e irritadiço durante a jornada e começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos arrastaram do Egito para morrer neste lugar abandonado? Não há comida decente nem água. Não temos mais estômago para suportar essa situação. Por causa da reclamação, o Eterno enviou serpentes venenosas. Elas morderam o povo e muitos morreram. Os israelitas disseram a Moisés: pecamos ao murmurar contra o Eterno e contra você. Ore ao Eterno e peça que ele tire estas serpentes daqui. Moisés orou pelo povo e o Eterno disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Aquele que for mordido e olhar para essa serpente, viverá. Assim, Moisés fez uma serpente de bronze flamejante e a prendeu no topo de um poste. Qualquer pessoa que fosse mordida por uma serpente e em seguida olhasse para a serpente de bronze, sobrevivia à mordida. O povo de Israel partiu e acampou em Obote. Eles deixaram Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto defronte de Moabe, a leste. Eles partiram dali e armaram suas tendas no vale de Zered. O acampamento seguinte foi à margem do rio Arnon, que marca a fronteira entre o território dos amorreus e Moabe. O livro das guerras do Eterno faz referência a esse lugar. Vaebe, em Sufá, os vales de Arnon, pelas ravinas dos vales que levam à vila de Ar e que chegam até a fronteira de Moabe. Dali, prosseguiram para Beer, o poço, onde o Eterno disse a Moisés: reúna o povo, que vou dar água a eles. Foi ali que Israel cantou este cântico: faça brotar água, ó poço. Cantem o cântico do poço, o poço cavado pelos príncipes, cavado pelos líderes do povo, cavado com seus cetros e cajados. Do deserto, sua rota foi desde Mataná até Naaliel, dali para Bamote, os altos, e de lá para o vale diante dos campos de Moabe, do qual se levanta o Pisga, o cume, e defronta com Gesimon, deserto. Israel enviou emissários a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos atravessar seu território. Não entraremos em suas plantações nem nas vinhas, nem beberemos água dos seus poços. Não sairemos da estrada principal, a estrada do rei, até que atravessemos todo o seu território. Mas Seom não permitiu a passagem de Israel. Em vez disso, reuniu seu exército e marchou até o deserto para atacar Israel. O confronto ocorreu em Jaza. Mas Israel reagiu, derrotou Seom e tomou posse do seu território desde Arnon até o Jaboque e até o território dos Amonitas. Eles ficaram ali porque a fronteira dos Amonitas era fortificada. Israel tomou e ocupou as cidades dos amorreus, até mesmo Esbom e todas as cidades ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia atacado o antigo rei de Moabe e capturado todo o seu território até o norte, à altura do rio Arnon. Por isso, os cantores populares cantam: venham a Esbom reconstruir a cidade, restaurem a cidade de Seom. Certa vez saiu fogo de Esbom, chamas da cidade de Seom.
queimando o ar de Moabe, os nativos dos altos do Arnon. Ai de você, Moabe! O povo de Camos está destruído. Filhos se tornaram fugitivos, filhas foram abandonadas, cativas do rei dos amorreus, Seom. Mas nós acabamos com eles. Nada sobrou de Esbom a Dibom. A devastação chegou até Nofá, terra ressecada até Medeba. Israel avançou e se estabeleceu nas terras dos amorreus. Moisés enviou homens para uma missão de reconhecimento em Jazar. Eles tomaram os povoados e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida rumaram para o norte pela estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, marchou com todo o seu exército contra Moisés e se posicionou em Edrei. O Eterno disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois ele será um presente para você. Ele e todo o seu povo e sua terra. Trate-o como tratou a Seom, rei dos amorreus que governava em Esbom. Assim Israel atacou, matando seus filhos e todo o povo, e não houve um único sobrevivente. Israel tomou posse da terra. Números, capítulo 22. O povo de Israel continuou sua jornada e acampou nas campinas de Moabe, perto de Jericó, junto ao Jordão. Balaque, filho de Zippor, soube do que Israel havia feito aos amorreus. O povo de Moabe estava em pânico por causa de Israel, porque era muita gente. O terror tomou conta deles. Moabe falou aos líderes de Midian: Vejam, essa multidão vai devorar tudo o que encontrar pela frente, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, que era o rei de Moabe, enviou emissários a Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, às margens do rio Eufrates, sua terra natal. Os emissários de Balaque disseram: Veja, um povo saiu do Egito e eles estão por todo lado, quase à minha porta. Venha e amaldiçoe esse povo por mim, porque eu não posso com eles. Talvez assim eu consiga derrotá-los. Temos de atacá-los e expulsá-los da terra. Você tem uma reputação. Os que você abençoa são abençoados, e os que você amaldiçoa são amaldiçoados. Os líderes de Moabe e Midian se puseram a caminho, transportando de forma muito segura o dinheiro para pagar os encantamentos. Quando chegaram à casa de Balaão, transmitiram a mensagem de Balaque. Balaão disse: Passem a noite aqui. De manhã darei a vocês a resposta que o Eterno me der. Os líderes moabitas passaram a noite ali. Então o Eterno apareceu a Balaão e perguntou: Quem são os homens que estão aí com você? Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os com uma mensagem. Um povo que saiu do Egito está por todos os lugares. Venha e amaldiçoe-os por mim. Talvez assim eu consiga atacá-los e expulsá-los da região. Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe aquele povo. Eles são um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: Vão para casa, o Eterno não me deu permissão para ir com vocês. Os líderes moabitas partiram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. Balaque enviou outro grupo de líderes, mas distintos e de patentes mais elevadas. Eles disseram a Balaão: Balaque, filho de Zippor, diz: Por favor, não se recuse a vir a mim. Eu honrarei e recompensarei você generosamente. Qualquer coisa que você me disser, eu farei. Pago qualquer valor, mas venha e amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me desse sua casa repleta de prata e ouro, eu não seria capaz de desafiar as ordens do Eterno e fazer qualquer coisa, grande ou pequena. Mas passem comigo à noite, como fizeram os outros. Verei o que o Eterno me diz desta vez. Deus apareceu a Balaão naquela noite
e disse: já que esses homens fizeram todo esse caminho para ver você, vá com eles, mas não faça absolutamente nada além do que eu disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Mas enquanto estavam a caminho, a ira de Deus se acendeu, e o anjo do Eterno se pôs no caminho para impedir a passagem. Balaão estava montado em sua jumenta, acompanhado de 2 escravos. Quando a jumenta viu o anjo bloqueando o caminho e brandindo sua espada, ela saiu da estrada e foi pelo campo. Balaão surrou a jumenta e a obrigou a retornar à estrada. Mas quando estavam passando por uma vinha, com muros de ambos os lados, a jumenta viu outra vez o anjo do Eterno bloqueando a passagem e se apertou contra o muro, prendendo o pé de Balaão, que bateu nela de novo. O anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez, agora numa passagem bem estreita. Não havia como passar, nem pela esquerda, nem pela direita. Ao ver o anjo, a jumenta de Balaão deitou-se debaixo dele. Balaão perdeu a paciência e surrou a jumenta com uma vara. Então o Eterno deu a capacidade de fala à jumenta. Ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que me batesse 3 vezes? Balaão disse: você está brincando comigo e me fazendo de bobo. Se eu tivesse uma espada a esta altura, eu já teria matado você. A jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta de confiança, que você cavalgou todos esses anos até hoje? Alguma vez fiz algo parecido? Fiz? Ele disse: não. Então o Eterno fez Balaão enxergar o que estava acontecendo. Ele viu o anjo do Eterno impedindo o caminho e brandindo uma espada. Balaão caiu ao chão, com o rosto em terra. O anjo do Eterno disse: por que você bateu na pobre jumenta 3 vezes? Vim aqui para bloquear seu caminho, porque você está se adiantando demais. A jumenta me viu e desviou de mim nas 3 ocasiões. Se ela não tivesse agido assim, a esta altura, eu já teria matado você, mas poupado a jumenta. Balaão disse ao anjo do Eterno: eu pequei. Não imaginava que você estava parado no caminho, impedindo minha passagem. Se você não se agrada do que estou fazendo, voltarei para casa. Mas o anjo do Eterno disse a Balaão: não, pode ir com eles, mas diga apenas o que eu ordenar. Absolutamente nada além disso. Assim Balaão continuou seu caminho com os líderes de Balaque. Quando Balaque foi informado de que Balaão estava vindo, foi ao encontro dele na cidade moabita que fica à margem do Arnon, no limite do seu território. Balaque disse a Balaão: não mandei um pedido de ajuda urgente para você? Por que não veio quando chamei? Você acha que não tenho dinheiro suficiente para recompensá-lo? Balaão disse a Balaque: bem, agora estou aqui, mas não posso dizer qualquer coisa, apenas as palavras que Deus me der, e de ninguém mais. Então Balaão acompanhou Balaque a Quiriate-Ruzote, cidade das ruas. Balaque abateu bois e ovelhas para oferecê-los a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Ao alvorecer, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, os altos de Baal, para que tivesse uma boa visão de parte do povo. Números, capítulo 23. Balaão disse: faça para mim um altar aqui e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Foi o que Balaque fez. Então Balaão e Balaque sacrificaram um novilho e um carneiro em cada um dos altares. Balaão instruiu Balaque: fique esperando aqui do lado da sua oferta queimada, enquanto me afasto um pouco. Talvez o Eterno venha ao meu encontro. Tudo o que ele me disser, contarei a você. Então afastou-se para ficar sozinho. Deus, de fato,
veio ao encontro de Balaão, que disse: Fiz 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. Então o Eterno deu a Balaão uma mensagem: Volte a Balaque e transmita a ele esta mensagem. Ele voltou e encontrou Balaque esperando do lado da oferta queimada. Com ele estavam os líderes de Moabe. E Balaão pronunciou esta mensagem: Balaque me trouxe de Arã para cá, o rei de Moabe, desde as montanhas orientais. Vá, amaldiçoe Jacó por mim. Vá, condene Israel. Como poderia eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como poderia eu condenar a quem o Eterno não condenou? Dos cumes rochosos eu os vejo, do topo dos montes eu os avisto. Vejam, um povo que acampa separado e se considera marginalizado entre as nações. Mas quem poderia contar o pó de Jacó ou fazer um censo da nuvem de pó que é Israel? Quero morrer como esses justos. Quero um fim igual ao deles. Balaque disse a Balaão: O que é isso? Chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, e tudo o que você fez foi abençoá-los. Balaão respondeu: Não devo ser cuidadoso em dizer o que o Eterno me instruiu a dizer? Balaque disse: Venha comigo a outro lugar, de onde você verá apenas uma parte do acampamento deles. Não verá o acampamento inteiro. Amaldiçoe-os dali por mim. Assim, ele o levou ao plano do Atalaia, no topo do Pisga. Ali construiu 7 altares e sacrificou um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: Assuma seu posto aqui do lado de sua oferta queimada, enquanto me encontro com o Eterno ali adiante. O Eterno veio ao encontro de Balaão com outra mensagem. Ele disse: Volte e transmita a mensagem a Balaque. Balaão voltou e encontrou Balaque esperando do lado da oferta queimada. Os líderes de Moabe estavam com ele. Balaque perguntou: O que foi que o Eterno disse? Então Balaão pronunciou esta mensagem: Levante-se, Balaque, e escute. Escute atentamente, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que mude de opinião. Acaso ele fala e não age conforme sua palavra? Acaso ele promete e não cumpre o que prometeu? Fui trazido aqui para abençoar, e agora ele está abençoado. Como posso mudar isso? Ele não vê desgraça em Jacó, nem enxerga nada de errado em Israel. O Eterno está com eles, e eles estão com ele, proclamando louvores ao seu rei. Deus os trouxe do Egito. Suas forças são como as de um boi selvagem. Não há magia que possa prender Jacó, nem encantamentos que possam amarrar Israel. As pessoas olharão para Jacó e Israel e dirão: que grandes coisas Deus tem feito. Vejam, um povo está se pondo em pé como um leão, o rei das feras, atiçado, incansável, infatigável, até que sua caçada acabe, e coma e beba até ficar saciado. Balaque disse a Balaão: Bem, se você não consegue amaldiçoá-los, pelo menos não os abençoe. Balaão respondeu a Balaque: Já não falei antes? Tudo que Deus falar, apenas o que ele falar eu falo. Balaque disse a Balaão: Por favor, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez consigamos achar o lugar ideal aos olhos de Deus, do qual você possa amaldiçoá-los por mim. Assim Balaque levou Balaão ao topo do monte Peor, com vista para o Gesimom, deserto. Balaão disse a Balaque: Faça 7 altares para mim e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para o sacrifício. Balaque fez os altares e apresentou ofertas de um novilho e um carneiro em cada um deles. Números, capítulo 24. A essa altura, Balaão já percebia que o Eterno queria abençoar Israel.
Assim não trabalhou com nenhuma magia, como havia feito anteriormente. Apenas se virou e olhou para o deserto. Ao olhar, Balaão viu Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esta mensagem. Decreto de Balaão, filho de Beor. Sim, decreto de um homem com visão clara. Decreto de um homem que ouve Deus falar, que vê o que o Deus forte lhe mostra, que cai sobre seu rosto em adoração, que vê o que realmente acontece. Como são belas as suas tendas, Jacó, e as suas casas, ó Israel, como vales que se estendem na imensidão, como jardins plantados junto aos rios, como aloés plantados pelo Eterno, o jardineiro, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, sua semente espalhará vida por todos os lados. Seu rei suplantará Agag e sua laia, seu reino será soberano e majestoso. Deus os trouxe do Egito, esbravejando como um boi selvagem, devorando os inimigos como pedaços de carne, esmagando seus ossos, arrancando suas flechas. Israel rasteja como um leão e dormita, o rei das feras, quem ousa perturbá-lo? Todo aquele que abençoa você é abençoado. Todo aquele que amaldiçoa você é amaldiçoado. Balaque perdeu a paciência com Balaão. Ele cerrou os punhos e esbravejou. Eu trouxe você aqui para amaldiçoar meus inimigos. E o que você fez? Você os abençoou. Você os abençoou 3 vezes. Saia daqui. Vá para casa. Eu disse que pagaria bem, mas você não vai receber nada. Culpe o Eterno por isso. Balaão disse a Balaque. Eu não disse francamente desde o início, quando você me mandou seus emissários. Mesmo que Balaque me dê seu palácio repleto de ouro e prata, eu não poderei fazer coisa alguma por mim mesmo, nem bem nem mal, contra a ordem do Eterno. Estou voltando para casa e para meu povo, mas quero advertir você acerca do que esse povo fará ao seu nos dias vindouros. E pronunciou esta mensagem. Decreto de Balaão, filho de Beor. Sim, decreto de um homem com visão clara. Decreto de um homem que ouve a fala divina, que sabe o que acontece com o Deus Altíssimo, que vê o que o Deus Forte revela, que se curva em adoração e enxerga o que é real. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não aqui. Uma estrela surge de Jacó, um cetro de Israel, esmagando as cabeças de Moabe e o crânio de todos esses arrogantes. Vejo Edom sendo vendido no mercado e o inimigo Seir menosprezado na praça, enquanto Israel sai triunfante com todos os troféus. Um governante virá de Jacó e destruirá tudo que sobrar na cidade. Então Balaão reconheceu Amaleque e pronunciou a seguinte mensagem. Amaleque, você é o primeiro entre as nações agora, mas ficará em último lugar, arruinado. Ele viu os queneus e pronunciou a seguinte mensagem. Sua habitação está num lugar belo e seguro, como um ninho no alto de um penhasco. Mesmo assim, vocês serão humilhados quando Assur levar vocês como prisioneiros. Balaão pronunciou sua última mensagem. Ai, quem poderá sobreviver quando Deus intervier? Os povos do mar, invasores de além-mar, atormentarão Assur e Éber, mas eles também serão destruídos como todos os outros. Depois disso, Balaão voltou para casa. E Balaque também seguiu seu caminho. Números, capítulo 25. Enquanto Israel estava acampado em Sitim, bosque das acácias, os homens começaram a cometer imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Tudo começou quando as mulheres convidaram os homens para sua orgia religiosa. Eles comiam juntos
e então adoravam os seus deuses. Israel acabou participando do culto a Baal-Peor. O Eterno enfureceu-se e sua ira se acendeu contra Israel. O Eterno disse a Moisés: reúna todos os líderes de Israel e execute-os por enforcamento, deixando-os expostos publicamente, a fim de afastar a ira do Eterno para longe de Israel. Moisés deu ordens aos juízes de Israel: cada um de vocês terá de executar os homens que, sob a jurisdição de vocês, participaram da adoração a Baal-Peor. Naquele exato momento, quando todos choravam de arrependimento à entrada da tenda do encontro, um israelita, alardeando seu comportamento diante de Moisés e de toda a comunidade reunida, passou por eles, desfilando com uma mulher midianita, e entrou em sua tenda. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu o que o homem estava fazendo, pegou sua lança e os seguiu até dentro da tenda. Com um único golpe, atravessou os dois com a lança, o homem de Israel e a mulher, ambos pelas partes íntimas. Assim cessou a praga entre o povo de Israel. Mas 24.000 pessoas morreram. O Eterno disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, fez cessar minha ira contra o povo de Israel. Visto que ele se preocupou com minha honra, com o zelo que eu mesmo tenho, não matei todo o povo de Israel. Portanto, diga a ele que estou fazendo uma aliança de paz com ele. Seus descendentes também participarão da aliança do sacerdócio eterno, porque ele foi zeloso por seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. O nome do homem de Israel que foi morto com a mulher midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe tribal de uma família midianita. O Eterno disse a Moisés: a partir de agora, tratem os midianitas como seus inimigos e acabem com eles, pois provaram que são seus inimigos quando seduziram vocês a cultuar seu Deus Peor, e por causa de Cosbe, filha do líder midianita, a mulher que foi morta durante a praga.